Olha, como a Thaisa deu aqui, a apuração do Eli Jonas Maia, né, e do Gustavo Uribe, a Polícia Federal já está virando o nariz, porque assim como fez na primeira versão, disse, olha, não, isso aqui não começa nem a conversa. E agora, dando esses sinais de que a coisa não ficou do tamanho que deveria ficar. Vamos para a repercussão política disso. Pedro Venceslau e Juliana Lopes já aqui comigo. Pedro, a gente trouxe aqui na semana passada a apuração de vocês sobre a inclusão do filme Dark Horse, o financiamento do filme Dark Horse, da história do ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa relação, nessa delação do Vorcaro. Qual a avaliação dos aliados do senador ao ver essa movimentação aí, essa possibilidade dessa delação contar mais coisas? Olha, os aliados do senador Flávio Bolsonaro no Centrão e também uma ala do PL, aquela ala que veio do Centrão, migrou para o PL por questão de sobrevivência política local, eles estão preocupados com a questão do filme Dark Horse, porque são duas frentes diferentes. Primeiro é a delação do Daniel Vorcaro, que pode incluir o filme, na verdade deve incluir o filme, portanto ninguém sabe até onde essa delação pode ajudar a desgastar ainda mais a imagem de Flávio Bolsonaro. A segunda frente que causa preocupação entre os aliados e que torna a situação do senador imprevisível é essa investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo. Investigação essa que vem avançando rapidamente na relação da produtora Carina Gama, que é a mesma que faz o filme Dark Horse e ofereceu aquele serviço de Wi-Fi para a Prefeitura de São Paulo. Como ela centraliza todas as operações no mesmo espaço físico, no mesmo local, e aparentemente tem uma contabilidade que parece ser caótica, segundo a investigação da Polícia Civil, há o temor de que essa investigação possa levar mais desgaste ainda ao Flávio Bolsonaro, porque ainda tem outra questão, que são as emendas parlamentares que chegaram até a Carina Gama, que entraram nesse emaranhado de negócios da produtora e que podem chegar até Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso vai criando um ambiente de insegurança política em torno do senador Flávio Bolsonaro. Se antes ele tinha aquela expectativa de poder que aproximou a União Brasil e o PP, por exemplo, agora, mais do que nunca, os dois partidos estão em compasso de espera, caminhando para uma independência nessa eleição, para uma campanha sem candidatura presidencial. O republicano já praticamente descartou a possibilidade de apoiar o Flávio, portanto, tudo indica uma candidatura isolada do PL, sem nenhum outro partido que reforce os palanques locais e também o tempo de televisão do candidato. Olha, Pedro, eu passei os olhos ali, me chamaram a atenção também a turma que assiste a gente pelos streamings, né, fazendo comentário, dizendo que eu fui indelicada, porque eu só cumprimentei você, não a Juliana. É porque ninguém sabe que a gente fica junto a tarde toda. Sim, o Pedro Venceslau, a gente empresta ele para o 360. Então, eu não encontrei com ele, mas não fiquem chateados, não. Sim. Eu e Juliana estamos juntas a tarde toda e amando o Pedro Venceslau para todo sempre. Vamos lá, Juliana. Juliana, primeiro, essa reação da Polícia Federal, né, de dizer, amigão, olha só, você tem mais para dizer e não está contando, né? E segundo, tem outros processos de delação premiada aí, a turma que foi presa, querendo pensar nessa ideia, um deles é o Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB. Exatamente, que quer fazer delação, já deixou isso muito claro, trocou de advogado exatamente para isso e quer deixar muito claro ali para os investigadores, se esse foi o interesse deles, que tipo de relação foi estabelecida entre Daniel Vorcaro e quem estava ali fazendo parte do Banco de Brasília, também do governo do Distrito Federal. Então, uma delação que dali também podem sair outras figuras políticas que não são, nesse momento, até o foco aqui do noticiário e dos investigadores também. Então, o que a gente está vendo acontecer é que quanto mais o tempo vai passando, mais questionamentos vão sendo feitos para essa delação, que tem ali um material robusto baseado nos celulares, nos materiais que foram apreendidos de Daniel Vorcaro. Então, fica ali a critério de Daniel Vorcaro colocar mais coisas à mesa para convencer os investigadores de que uma delação seria importante. E, do outro lado, algumas figuras fazendo acenos de que podem fazer essa delação e podem, inclusive, esvaziar mais ainda a delação de Daniel Vorcaro, que é o caso de Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco de Brasília. Então, quanto mais tempo vai passando, as coisas vão até mudando de lugar, porque a gente acompanhava aqui que, no começo,
Paulo Henrique Costa tinha o interesse de fazer a delação e tinha colocado isso para os investigadores. Eles falaram, olha, mas se tiver advogado, com base no celular dele também, pode ser que a sua fique esvaziada, então vamos entender exatamente como esse processo vai se dar. E agora é o contrário, os investigadores dizendo, olha, se Daniel Vorcaro não colocar mais coisa à mesa, pode ser que a de Paulo Henrique Costa ganhe protagonismo diante dessa. Então o tempo vai passando e várias questões vão sendo levantadas. E a principal é encontrar um caminho, Thaís, para que essa delação realmente seja robusta e ela não fique descredibilizada, porque o que a gente acompanha aqui no Brasil são delações que vão ficando descredibilizadas e isso vai diminuindo, de certa forma, o trabalho dos investigadores, da Polícia Federal. Uma série de questionamentos é feito depois, isso veio na Lava Jato, veio agora na trama golpista. Então, esse questionamento sendo feito pelos investigadores nesse momento, para dar mais robustez a essa delação, também é uma maneira de proteger esse instituto delação premiada aqui no Brasil, né? Claro, e tem toda a questão do ressarcimento ainda, né? Se ele vai ressarcir ou não, de onde vai vir o dinheiro, quanto é, tem toda essa elaboração. Agora, desde que o escândalo estourou, governo e oposição ficam brigando para ver, imputar ao outro a responsabilidade sobre o caso Master. Então, o Instituto Poder Data foi para a rua para querer saber a percepção dos brasileiros sobre esse escândalo. A pesquisa foi divulgada hoje, afinal de contas, de quem é a maior responsabilidade pelo caso. A gente traz um dos recortes aqui, daqueles que dizem conhecer o caso Master, que são a maioria, pouco abaixo de 60%, se não me engano, 50 e tantos por cento, dizem conhecer o caso Master. O que está na tela de vocês já é a responsabilização entre aqueles que conhecem a história do caso Master. 48% dão a responsabilidade a Lula e 32% ao governo Bolsonaro. 20% dessas pessoas responderam não saber de quem é essa responsabilidade. Esse é um termômetro importante, tanto para governo quanto oposição, acompanhar a percepção do eleitor sobre isso. A pesquisa Poder Data ouviu 2.500 pessoas entre os dias 30 de maio e 1º de junho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Esse levantamento não possui registro na Justiça Eleitoral porque ele não trata de pesquisa de intenção de voto. Vou receber aqui, já aparece em tela, Edilene Lopes, lá de Brasília. Edilene, como é que o Congresso está reagindo a essa nova versão da delação do Vorcaro? Porque a gente sabe que a turma está meio de cabelo em pé por aí, né? Bem-vinda, boa noite. Pois é, boa noite, Thaís, boa noite a toda a nossa audiência. A expectativa em relação à delação de Daniel Vorcaro, ela é variada, ela divide opiniões no Congresso Nacional. Há aqueles parlamentares, tanto na base quanto na oposição, que acreditam que a Procuradoria-Geral da República e a própria Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não vão aceitar uma delação de Daniel Vorcaro, porque a delação dele pode comprometer o próprio judiciário. Tem aqueles que acreditam que Daniel Vorcaro não quer fazer delação, embora apresente as propostas. A estratégia dele seria apresentar informações a conta-gotas, de forma que não acrescentasse tanto ao conjunto probatório atual, que já existe. Com isso, seria dispensada a delação premiada, porque ela não acrescenta muito, a investigação seria encerrada, Daniel Vorcaro já não ofereceria risco a nenhuma testemunha, poderia ser liberado apenas tendo seu passaporte apreendido e poderia, inclusive, aguardar o seu julgamento em liberdade. Há muitos no Congresso Nacional que acreditam nessa tese e entre os advogados, inclusive próximos à defesa de Daniel Vorcaro, que também acreditam que isso possa acontecer. No Congresso Nacional, o que as lideranças dizem? Que a maioria dos parlamentares querem, por exemplo, a instalação de uma CPI ou uma CPMI, o que não vai acontecer, pelo menos antes das eleições, e que muitos querem, inclusive, porque prejudica adversários em suas bases eleitorais, tornando maior a probabilidade de eleger aqueles que não estão envolvidos com o caso Master. Segundo eles, muitos dos que querem que a CPMI seja instalada não assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito ou pedido para que ela seja instalada para poupar os seus pares, principalmente aqueles que são lideranças e principalmente no Centrão. E dentre aqueles que
assinaram a CPMI, tem os que não querem que ela seja instalada, mas assinaram para ter um argumento de que estão defendendo e apostando que Davi Alcolumbre não instalaria. E aí tem um terceiro ponto que ele é mais interessante. Eu conversei com diversos deputados e senadores que disseram que tem pares que não querem que a CPMI ou uma CPI seja instalada porque estão com medo não de envolvimento ou escândalo com corrupção, mas das suas esposas, Thaís Herédia, porque foram a festas dadas por Daniel Vorcaro e eles brincam que isso provocaria muitos divórcios, ou seja, são muitos sentimentos e muitos temores em relação à CPMI e à delação, mas no fim das contas a maioria acredita que essa delação não vai sair do papel, Thaís Herédia.